O hospital estava silencioso naquela tarde abafada. Thomas, um homem de cabelos grisalhos, respirava com dificuldade na maca. O tempo era crucial. Quando o médico entrou, apresentando-se com voz calma. Sou o Dr. Elijah Carter. Vou cuidar do senhor. O olhar de Thomas mudou. Um brilho de rejeição atravessou-lhe o rosto. Eu não quero ser atendido por ele. Gritou com a voz rouca e carregada de preconceito. Chame outro médico, qualquer outro. A equipe tentou argumentar. Enfermeiros imploraram que ele aceitasse o atendimento. O Dr. Carter manteve-se firme, sereno, embora com os olhos marejados. Ele sabia que aquilo era maior que uma simples recusa. Era o peso de séculos de ódio. Poucos minutos depois, o monitor cardíaco começou a apitar. O homem que preferiu o preconceito à própria vida deu seu último suspiro. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Elijah fechou os olhos, tirou as luvas e murmurou: que Deus o perdoe. Eu teria salvo a vida dele. Na porta, a enfermeira Sarah tremia. Em 5 anos trabalhando com o Dr. Carter, nunca tinha visto nada assim. Uma morte era sempre difícil, mas aquela carregava um peso diferente. Um homem havia morrido não porque a medicina falhou, mas porque o ódio foi mais forte que o instinto de sobrevivência. No vestiário, Elijah lembrou-se do dia em que foi aceito na faculdade de medicina. Sua mãe dizia: meu filho vai ser doutor. Você vai salvar vidas, Elijah. Você vai fazer a diferença. E ele fez. Ao longo de 23 anos, salvou centenas de pessoas, sem distinção de cor, religião ou classe social. Mas naquele dia, sua competência não foi suficiente. Seus anos de estudo foram descartados por causa da cor da sua pele. Um toque na porta o trouxe de volta. Dr. Carter, a família dele chegou. Ele respirou fundo, endireitou os ombros e foi cumprir seu dever. Na sala de espera, a esposa de Thomas, Margaret, o filho, David, e uma neta adolescente aguardavam. Sinto muito, disse Elijah. Fizemos tudo ao nosso alcance, mas seu marido não resistiu. David, o filho, explodiu. O que quer dizer com tudo ao nosso alcance? O que exatamente foi feito? Elijah hesitou, mas respondeu com firmeza. Seu pai se recusou a ser atendido por mim. Ele exigiu outro médico mesmo diante da urgência. David ficou furioso. E vocês simplesmente deixaram ele morrer? Vou processar este lugar. Mas a enfermeira Sarah interveio. O Dr. Carter era o único cardiologista disponível. Os outros estavam em emergências. Seu pai se recusou. Foi a adolescente quem quebrou o silêncio tenso. Olhando diretamente para Elijah, ela perguntou com uma clareza dolorosa: foi por causa da cor da pele dele, não foi? O médico assentiu. Sim. Uma lágrima escorreu pelo rosto da menina. Meu avô era assim. Ele ensinou isso ao meu pai. Eu sempre disse que estava errado, mas ninguém me escutava. Naquele momento a verdade pesou sobre todos. Margaret chorou em silêncio e David desabou na cadeira, o rosto escondido nas mãos, finalmente confrontado com a consequência trágica do preconceito que destruiu sua própria família. Histórias como essa nos lembram que o preconceito pode ter um custo devastador, não apenas para quem é alvo dele, mas para quem o carrega. Senhorita Williams, Elijah disse gentilmente à adolescente, não há culpa alguma em você. E quero que saiba, se seu pai tivesse me permitido, eu teria feito tudo, absolutamente tudo, para salvá-lo. Eu sei, ela respondeu com a voz embargada. E isso torna tudo ainda mais triste. Margaret, a esposa do paciente, aproximou-se. Dr. Carter, eu não sei o que dizer. Thomas foi criado de uma certa maneira. Eu tentei mudá-lo, mas algumas coisas estavam enraizadas demais. Obrigada. Por tentar. Por estar aqui, mesmo depois de... tudo. Elijah assentiu, oferecendo seu pesar. Enquanto a família se afastava, sua colega Sarah sugeriu que ele fosse para casa. Mas ele não podia. Ainda tenho um plantão de 6 horas pela frente, disse ele, tentando forçar um sorriso. Estou bem, Sarah. De verdade. Isso não é novo para mim. Talvez seja mais extremo, mas não é novo. 3 horas depois, Elijah estava em seu consultório, preenchendo o relatório do caso. Cada detalhe precisava ser documentado. Horário de chegada, sintomas,
E a parte mais difícil, a recusa de tratamento. Sua mão parou sobre essa palavra. Quantas vezes ele já tinha enfrentado olhares de dúvida e perguntas sobre sua qualificação por causa da cor da sua pele. Mas isso era diferente. Seu colega mais velho, Dr. Morrison, entrou. Elijah, ouvi o que aconteceu. Estou profundamente consternado. Perder um paciente porque ele preferiu morrer a ser tratado por você é inaceitável. Vou levar isso ao conselho. E quais seriam os protocolos, Richard? Elijah questionou cansado. Forçar tratamento contra a vontade de um paciente, isso também é antiético. Há uma diferença entre vontade informada e preconceito mortífero, argumentou Morrison. Concordo, respondeu Elijah. Mas onde traçamos a linha? Isso faz parte da minha realidade, Richard. Hoje foi apenas a consequência final dessa realidade. E você não está com raiva? Morrison perguntou, incrédulo. Elijah pensou por um momento. Estou triste. Incrivelmente triste. Um homem morreu desnecessariamente. E para quê? Por causa de ódio, de ignorância. A raiva eu já senti muito ao longo da vida. Hoje, sinto apenas um cansaço profundo. Uma semana depois, uma matéria de jornal local explodiu a história, gerando um debate intenso. Cartas de apoio e indignação chegaram ao hospital. Mas a que realmente tocou, Elijah veio de Emily, a filha do paciente. Ela escreveu: Meu pai carregava algo podre dentro dele, algo que foi plantado muito antes de eu nascer. A morte dele partiu meu coração, mas também abriu meus olhos. O preconceito destrói quem o carrega também. Vou estudar medicina. Vou ser o tipo de doutora que meu pai deveria ter permitido que o tratasse. Obrigada por tentar salvá-lo, mesmo quando ele não merecia sua compaixão. Elijah releu a carta, e finalmente as lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de algo parecido com esperança. A mudança não acontece de uma vez. Ela é construída em pequenos atos de coragem, em jovens como Emily, que escolhem um caminho diferente. A morte de Thomas Williams foi uma tragédia nascida do preconceito, mas talvez, apenas talvez, pudesse plantar sementes de transformação. E Elijah Carter continuaria fazendo o que sempre fez, salvando vidas uma de cada vez. Essa história é um lembrete poderoso do custo do ódio e da força da compaixão. Se você se sentiu tocado, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos que nos fazem refletir. Muito obrigado por assistir. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. A história que partilhamos deixou marcas profundas, não apenas no Dr. Elijah, mas em todos os envolvidos. Hoje, vamos explorar o que acontece depois da tempestade, quando o silêncio se instala e as sementes da mudança começam a germinar. 3 meses se passaram. O outono chegou à cidade, pintando as árvores em volta do hospital com tons de âmbar e carmesim. No seu consultório, o Dr. Elijah observava a paisagem quando uma batida suave na porta quebrou o silêncio. Era Margaret Williams, a viúva de Thomas. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo novo no seu olhar, uma determinação que não existia antes. Sente-se, por favor, disse Elijah gentilmente. Margaret sentou-se na ponta da cadeira, as mãos nervosas. Eu deveria ter feito algo, começou ela com a voz trêmula. Naquele dia, quando Thomas começou a gritar, eu deveria ter intervindo. Deveria ter dito que ele estava sendo ridículo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Casei com o Thomas quando tinha 22 anos. Eu sabia das crenças dele. Pensei que com amor ele mudaria. Mas eu fui covarde. Toda vez que ele dizia algo preconceituoso, eu ficava calada. E ao ficar calada, eu me tornei cúmplice. E agora, meu marido está morto. Elijah escutou com empatia. Senhora Williams, o preconceito é como uma doença geracional. A senhora não é responsável pelas escolhas que o seu marido fez, mas sou responsável pelos anos de silêncio, respondeu ela, inspirando profundamente. É por isso que estou aqui. Não posso trazer o Thomas de volta, mas posso tentar evitar que outras famílias passem pelo que a minha passou. Ela abriu a sua bolsa e tirou um envelope. Conversei com o diretor da escola da minha filha,
com o pastor da nossa igreja. Eles concordam que precisamos de programas educacionais sobre diversidade e empatia. Ela colocou o envelope sobre a mesa. É uma proposta. Um projeto que estou a chamar de A Segunda Chance. Queria saber se o senhor estaria disposto a participar. Depois que Margaret saiu, Elijah abriu o envelope. Dentro havia um plano detalhado. Palestras, workshops, grupos de apoio. E na última página, uma nota escrita à mão. O preconceito matou o meu marido. Não vou deixar que mate mais ninguém. 2 semanas depois, durante uma palestra para estudantes de medicina, Elijah notou uma figura familiar no fundo do auditório. Era David, o filho de Thomas. Ele falou sobre ética, compaixão e como manter a humanidade mesmo diante da rejeição. Quando a sessão terminou, David aproximou-se. Dr. Carter, posso falar com o senhor? Claro, respondeu Elijah, com a calma de sempre. Eu não sei por onde começar, admitiu David, visivelmente tenso. Desde que o meu pai morreu, não consigo dormir. Fico acordado a pensar em tudo o que ele me ensinou, tudo em que eu acreditei sem questionar. Ele falava sobre nosso povo, sobre manter as tradições. E eu absorvi tudo. A jornada de David e o projeto de Margaret são provas de que, mesmo da maior dor, pode nascer uma esperança de mudança. Vamos continuar a acompanhar os seus caminhos. Obrigado por estarem aqui. Não se esqueçam de subscrever para não perderem a continuação. Até breve. Início com uma música suave e reflexiva. David riu, mas não havia alegria naquele som. Tradições. Era esse o eufemismo que ele usava para ódio. Elijah permaneceu em silêncio, oferecendo um espaço seguro para que as palavras de David pudessem ecoar. E eu comprei essa ideia. Por anos eu simplesmente aceitei. Foi só quando a Emily, minha irmã, começou a questionar quando ela entrou na adolescência e começou a apontar as contradições que eu comecei a hesitar. Mas mesmo assim, eu nunca confrontei meu pai de verdade. Era sempre mais fácil concordar, só para manter a paz. David se virou e seus olhos mostravam uma dor profunda e recente. Naquele dia no hospital, quando você me disse que meu pai tinha recusado o tratamento, meu primeiro instinto foi culpar você. Culpar o hospital. Culpar qualquer um, menos a pessoa que era a verdadeira responsável. Ele respirou fundo, como se buscasse ar e coragem. Mas a verdade é que meu pai matou a si mesmo, e eu fui parte do sistema que permitiu que ele chegasse àquele ponto. David, começou Elijah, por favor, me chame de David. David, Elijah continuou com a voz firme, mas gentil. Carregar essa culpa não vai trazer seu pai de volta, nem vai consertar o que aconteceu. Eu sei, mas precisa significar alguma coisa, não é? Tem que haver alguma forma de redenção. David colocou as mãos nos bolsos. Estou trabalhando com minha mãe no projeto dela e comecei a fazer terapia, tentando desembaraçar todas as coisas tóxicas que foram plantadas na minha cabeça por tantos anos. Ele deu um passo na direção de Elijah. Mas eu precisava vir aqui e dizer isso pessoalmente. Sinto muito pela forma como te tratei naquele dia. Sinto muito por não ter te defendido quando meu pai estava naquela maca jogando a própria vida fora. E sinto muito por todos os anos em que fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Elijah estudou o rosto do jovem. Viu sinceridade, mas também uma transformação dolorosa, ainda em andamento. Eu aceito suas desculpas, David, mas quero que entenda uma coisa. Você não me deve nada. O trabalho que você precisa fazer não é para mim, é para você mesmo. E para todas as pessoas que você vai encontrar pelo resto da sua vida. Cena muda para um auditório de escola, com uma plateia atenta. No palco, um banner simples dizia: Quando o ódio cobra tudo. Na primeira fila, Elijah estava sentado ao lado de Margaret, David e Sarah. Após uma breve introdução, Margaret subiu ao palco. Ela não era mais a mulher devastada de meses atrás. Havia encontrado um propósito. Meu nome é Margaret Williams. Sua voz era clara e firme. E estou aqui para contar como o preconceito matou meu marido. Ela narrou a história sem filtros. Falou da criação do marido, dos anos de silêncio cúmplice daquele dia fatal no hospital. Meu marido tinha uma escolha:
disse ela, com a voz embargada. Ele poderia ter escolhido viver, mas ele escolheu o ódio, e o ódio não deu nada em troca, apenas uma maca fria e um coração que parou de bater. Então, ela chamou sua filha, Emily, ao palco. A adolescente estava nervosa, mas sua voz não tremeu. Meu nome é Emily Williams, e meu pai era racista, ela começou direta. O silêncio na plateia era absoluto. Eu amava meu pai, mas ele tinha algo podre dentro dele, algo que ele nunca questionou. Ela olhou para os alunos. Vocês devem estar pensando, isso nunca aconteceria comigo. Mas a verdade é que o preconceito nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra em piadas, em comentários inocentes, em silêncios convenientes. Quantos de vocês já riram de uma piada racista? Quantos ficaram quietos quando alguém disse algo preconceituoso para não criar um clima chato? A plateia se mexeu, desconfortável. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emily. Meu pai morreu porque aprendeu a odiar e nunca desaprendeu. Nós poderíamos ter feito... Desafiem agora, porque o custo do silêncio é muito, muito alto. Naquele momento, a plateia explodiu num aplauso visceral, emocionado. Não era por educação, era transformador. Eu senti um nó na garganta. Tinha testemunhado a tragédia, mas agora, ali, eu via a redenção começar a tomar forma. Depois da apresentação, dezenas de pessoas se aproximaram de Margaret e Emily. Professores queriam agendar palestras, pais queriam saber como falar sobre preconceito com os filhos, e estudantes queriam compartilhar suas próprias histórias. No meio daquela multidão, vi algo realmente bonito. Pessoas genuinamente tentando ser melhores. 6 meses depois da morte de Thomas Williams, o hospital inaugurou um novo programa de treinamento. Cuidado compassivo, navegando o preconceito e bias implícito na medicina. Eu estava lá, de pé, diante de uma sala cheia de médicos, enfermeiros e administradores. Margaret e David estavam na primeira fila. Preconceito na medicina não é novo, comecei. Estudos mostram que pacientes negros recebem menos tratamento para a dor e enfrentam taxas mais altas de mortalidade. Isso é sistêmico, é real e custa vidas. Mostrei uma foto de Thomas Williams. Este é Thomas. Ele morreu não porque a medicina falhou, mas porque recusou tratamento baseado na cor da minha pele. Sua história é extrema, mas os preconceitos que o levaram a essa decisão, esses são cotidianos. Falei sobre como reconhecer o viés implícito e criar ambientes mais seguros, mas o momento mais poderoso foi quando Margaret subiu ao palco. Vocês podem se perguntar por que estou aqui, ela disse com a voz firme. A resposta é simples, porque vocês podem evitar que outras famílias passem pelo que a minha passou. Ela continuou. Se alguém tivesse nos preparado, se houvesse tido uma conversa franca sobre as opções dele, aceitar tratamento ou assinar uma recusa formal, talvez ele tivesse tido um momento de clareza. Talvez a realidade tivesse perfurado através do ódio. Um médico levantou a mão. Senhora Williams, com todo respeito, se um paciente não quer ser tratado por um médico, não é direito dele recusar? É, Margaret respondeu. Mas direitos vêm com responsabilidades. Se você recusa tratamento por motivos discriminatórios, deve assinar documentos assumindo total responsabilidade. Você deve entender que pode morrer. Outra mão se ergueu, a de uma enfermeira negra. Dr. Carter, como você continua? Como trata pacientes que podem ter esses preconceitos? Pensei por um momento. Eu não posso controlar o que as pessoas sentem sobre mim. O que posso controlar é como eu respondo. E escolho responder sendo o melhor médico que posso ser para todos. Mas isso não significa que não doa. Dói profundamente. E está tudo bem admitir isso. Podemos ser profissionais e ainda humanos. O treinamento terminou com a mensagem de Emily, lida por sua mãe. Para todos os profissionais de saúde ouvindo, obrigada. Meu pai não aceitou sua ajuda, mas milhares de outras pessoas aceitam. Vocês são heróis. E para aqueles que são como meu pai ainda há tempo. A segunda chance é real. Não desperdicem a de vocês. 1 ano se passou. Eu estava no meu jardim quando o telefone tocou. Era o reitor da minha antiga faculdade de medicina. Dr. Carter, os estudantes votaram.
Gostaríamos que você fosse o orador da formatura deste ano. Fiquei sem palavras. Seria uma honra. E ali, 3 meses depois, de pé diante de 200 futuros médicos, eu entendi. Círculos se fecham. E novas histórias com mais esperança estão apenas começando. 6 meses se passaram. O hospital inaugurou um novo programa de treinamento. Cuidado compassivo, navegando preconceito e bias implícito na medicina. E lá estava eu, de pé, diante de uma sala cheia de médicos, enfermeiras e administradores. Na primeira fila, Margaret e David me davam força. O preconceito na medicina não é novidade, comecei. Estudos mostram que pacientes negros recebem menos tratamento para a dor e enfrentam taxas mais altas de mortalidade. Isso é real e custa vidas. No telão, a foto de Thomas Williams. Este é Thomas Williams. Ele morreu não porque a medicina falhou, mas porque recusou tratamento baseado na cor da minha pele. Sua história é extrema, mas os preconceitos que o levaram a essa decisão, esses são cotidianos. Falei sobre como reconhecer nossos próprios vieses, como criar ambientes mais seguros. Mas o momento mais poderoso veio quando chamei Margaret ao palco. Vocês devem estar se perguntando por que estou aqui. Ela disse a voz firme. Porque vocês podem evitar que outras famílias passem pelo que a minha passou. Ela contou sua história, mas com um novo foco. Se alguém tivesse nos preparado, se houvesse tido uma conversa franca sobre as opções dele, talvez ele tivesse tido um momento de clareza. Talvez a realidade da situação tivesse perfurado o ódio. Um médico questionou o direito de um paciente recusar tratamento. É um direito, sim, respondeu Margaret, mas direitos vêm com responsabilidades. Se você recusa tratamento por motivos discriminatórios, precisa assinar um termo assumindo a responsabilidade pela sua decisão, ciente de que pode morrer. Outra profissional, uma enfermeira negra, me perguntou como eu conseguia continuar. Como eu conseguia tratar pacientes que, eu sabia, poderiam ter preconceito contra mim. Respondi com a verdade. Eu não posso controlar o que as pessoas sentem. O que posso controlar é como eu respondo. E eu escolho ser o melhor médico que posso ser. Para todos. Mas isso não significa que não doa. Dói profundamente. Podemos ser profissionais e ainda sermos humanos. No final, Margaret leu uma mensagem de Emily, sua filha. Para todos os profissionais de saúde, obrigada por continuarem mesmo quando enfrentam preconceito. Vocês são heróis. Não deixem que os Thomas Williams do mundo façam vocês esquecerem disso. E para aqueles que são como meu pai, ainda há tempo. A segunda chance é real. Não desperdicem a de vocês. 1 ano depois daquele dia trágico, eu estava no meu jardim quando o telefone tocou. Era o reitor da minha antiga faculdade de medicina. Dr. Carter, os estudantes votaram. Gostaríamos que você fosse o orador da formatura deste ano. 3 meses depois, eu estava lá, diante de 200 futuros médicos. Um ciclo se fechava, mas outro, de esperança, começava. Essa jornada foi longa e difícil, mas nos ensina que, mesmo da dor mais profunda, pode nascer um propósito. Há um quarto de século, quando me formei nesta mesma escola, um professor me disse algo que nunca esqueci. Ele disse, Elijah, ser um médico negro será mais difícil. Você terá que provar a si mesmo constantemente, mas nunca deixe que isso o torne menos compassivo. A compaixão é sua maior arma. Ele estava certo. Ao longo da minha carreira, enfrentei dúvidas, olhares de desconfiança e até preconceito direto. Mas cada vez que escolhi responder com excelência e compaixão, eu venci. Não mudei todas as mentes, mas mantive minha integridade, como na história de Thomas Williams. Lembro-me dele não com raiva, mas como uma lição. Vocês estão prestes a entrar em uma das profissões mais nobres. Vão salvar vidas, aliviar o sofrimento, mas também vão enfrentar desafios que nenhum livro ensina. Preconceito, falhas do sistema, casos que vão partir seus corações. Quando esses momentos chegarem, lembrem-se, vocês não são apenas médicos, são guardiões da esperança. Seu maior poder não está na técnica, mas na sua humanidade. Thomas Williams morreu por causa do seu próprio preconceito. Mas sua morte deu origem a algo belo, um movimento de mudança, de educação.
Sua filha, Emily, está aqui hoje, e ela acaba de ser aceite nesta mesma escola de medicina. Em 4 anos, ela estará onde vocês estão agora. Então, formandos, quando saírem daqui hoje, levem isto com vocês. Sejam o médico que vocês gostariam de ter em seu momento mais sombrio. Sejam a compaixão que o mundo desesperadamente precisa. E quando encontrarem o ódio, não deixem que ele endureça seus corações. Deixem que ele fortaleça sua resolução de serem melhores. Minha mãe costumava dizer que rosas crescem mais fortes quando enfrentam tanto sol quanto chuva. Vocês terão ambos. Mas continuem crescendo, continuem florescendo, e nunca esqueçam por que escolheram este caminho. Depois do discurso, a esposa de Thomas, Margaret, veio até mim. Ela disse: ele teria odiado esse discurso, mas precisava ouvir cada palavra. Obrigada por transformar nossa tragédia em algo que importa. Eu respondi: não fui eu. Foram vocês que escolheram usar a pior coisa para criar mudança. Então, a jovem Emily aproximou-se e perguntou: Dr. Carter, quando eu me formar, você virá à minha formatura? Com um sorriso eu respondi: não perderia por nada no mundo. Dirigindo para casa, passei pelo hospital onde tudo aconteceu. As luzes acesas, a vida seguindo. Pensei nos centenas de pacientes que tratei desde aquele dia. Nenhum recusou meu tratamento. O mundo não mudou completamente, mas algo mudou. Eu sinto isso. Thomas Williams se foi, mas sua morte não foi em vão, porque as pessoas que ele deixou para trás se recusaram a deixar que fosse. Elas transformaram tragédia em ensino, dor em propósito, um final em um começo. E eu, o médico que teria salvado um homem que o odiava, continuo fazendo o que sempre fiz, cuidando, curando, esperando. Uma rosa de cada vez, uma vida de cada vez, um coração de cada vez. Porque no final o amor sempre vence o ódio, sempre venceu e sempre vencerá. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a para espalhar essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para mais conteúdo inspirador. Obrigado por assistir.